Oi, pessoal! Eu sou a professora Bárbara Furquim, a professora de vocês de História do 8º ano. Nessa aula, a gente vai falar sobre o imperialismo e as teorias racistas do século XIX. Em especial, a gente vai ver sobre a segunda revolução industrial, como que ela se desenvolveu, o que ela tem a ver com imperialismo, com teorias racistas, né? Em que contexto o mundo estava vivendo. E quando a gente pensa em tudo que o mundo estava vivendo, a gente também vai se focar em o que estava começando a acontecer também aqui no nosso país. Quem vai acompanhar a gente durante toda essa aula é o nosso intérprete, o Ronaldo. E agora a gente já pode começar. Vamos lá? Bom, a gente começa vendo qual é o objetivo dessa nossa aula. O objetivo é entender as consequências da segunda revolução industrial. O que ela vai gerar de transformação no mundo? Será que o que aconteceu no século XIX tem alguma ligação com o modo como a gente vive agora, no século XXI? E olha só, aqui a gente tem uma imagem de uma das figuras importantes que fez parte dessa segunda revolução industrial, o Thomas Edison. Aqui é uma fotografia dele de 1878. Bom, vamos retomar alguns conceitos. A indústria ela tem a sua base na divisão do trabalho. A produção, cada vez em maior escala. Esse é o objetivo da produção industrial. Você não vai fazer um par de sapato, você vai fazer centenas de pares de sapato, né? Vários indivíduos acabam então otimizando o trabalho. Mas você sabe qual é o significado de indústria? Vamos dar uma olhada qual é esse significado? A indústria é um conjunto de atividades econômicas que tem por fim a manipulação e a exploração de matérias-primas e de fontes energéticas, bem como a transformação de produtos semi-acabados em bens de produção ou de consumo. A gente também tem que pensar num sentido histórico que a primeira revolução industrial ela vai acontecer na Inglaterra por uma série de motivos que vai fazer com que os ingleses sejam os pioneiros na indústria. E junto com a produção da industrialização, o mundo vai modificar. O mundo vai modificar porque você vai ter mais materiais sendo expostos e colocados no mercado para serem vendidos. O mundo vai mudar porque vai começar a existir uma necessidade de trabalhadores assalariados para comprarem esses produtos. E o mundo vai ser transformado porque junto com a industrialização, a gente vai ter novas tecnologias, a gente vai ter também um novo tipo de trabalho surgindo, que é o do trabalho dos operários. Nós vamos ter reivindicações dos trabalhadores dessas fábricas que vão começar a exigir direitos legais por causa dos seus trabalhos, que era uma grande exploração. Isso tudo modifica o mundo em que a gente vive. Bom, e aqui a gente tem uma notícia. Olha só, as últimas notícias sobre a quarta revolução industrial. Estaríamos nós na quarta revolução industrial? E aqui fala sobre a inovação da quarta revolução industrial que são discutidos em uma conferência. Ao longo da história vão ser divididos, a gente vai ter a primeira revolução industrial da Inglaterra, a segunda revolução industrial que vamos falar nessa aula, temos a terceira revolução industrial, onde vai entrar a questão da informatização, dos computadores. E existem vários relatos aí que falam que a gente já está numa quarta revolução, a gente está chegando numa quarta revolução industrial, onde os nossos meios de comunicação vão ser diversos, a gente já vive isso, onde a nanotecnologia, a biomedicina, ela vai estar presente na nossa vida, está presente na nossa vida. Desde a primeira revolução industrial, o processo de desenvolvimento continua, ele continua crescendo cada vez mais. A indústria inova e gera discussões da nossa atualidade. Como você vê o processo de industrialização no Brasil? Será que o Brasil ele consegue acompanhar todo esse processo de industrialização, da história da industrialização que vai acontecendo na história do mundo e aqui no nosso país?
Vamos refletir, gente. Ao longo do século XIX, na Europa, alguns países europeus, nos Estados Unidos e no Japão, a gente vai ver que vai ocorrer um grande desenvolvimento do sistema capitalista. Mas o que é o capitalismo? O capitalismo, ele é uma prática dentro do sistema neoliberal. Hoje, atualmente, a gente chama de neoliberalismo, né? E essa prática capitalista, ela está totalmente ligada ao nosso dia a dia. Então, ao modo como a gente consome, ao modo como a gente deseja comprar alguma coisa, ao modo como as indústrias vendem um determinado produto para a gente desejar e querer comprar esse produto, os meios de trabalho, a nossa economia, como tudo, muitas coisas vão se organizar, estão todos ligados a essa prática capitalista. E a gente vai ver que então o capitalismo ele vai se desenvolver, vai se acelerar, né, principalmente nesse período do século XIX, e ele vai acelerar ainda mais o processo de industrialização. Quais são as consequências da segunda revolução industrial? É isso que a gente vai dar uma olhada nessa aula. Aqui a gente tem uma imagem de fábricas químicas, né, na Alemanha, que vão mostrar ali em 1881 um pouco desse processo de industrialização. A segunda revolução industrial é a fase que caracteriza, né, então marcando a industrialização, principalmente pela descoberta de novas tecnologias aplicadas na indústria, nos transportes e nas comunicações. Ou seja, diferente da primeira revolução industrial, na segunda revolução industrial, a gente vai ter um modo diferente de se viver, porque são novas tecnologias, são novos meios de transporte, são a aplicação diferentes de matérias-primas para novas indústrias, né? E a gente vai ver que entender esse processo que gerou a segunda revolução industrial vai permitir a gente a entender outras revoluções na mesma área que ocorrem até os nossos dias de hoje. A industrialização, ela é um processo contínuo. Chegamos na nossa primeira atividade. Gente, leiam com atenção essa questão, copia, responde no caderno de vocês e a gente já volta para ver se está tudo certo. Então, pessoal, vamos ler essa questão? Olha só, ao longo do século XIX, na Europa, nos Estados Unidos e no Japão,
verificou-se um grande desenvolvimento do capitalismo, sistema capitalista, né, econômico, né, associado a uma forte aceleração industrial. Como podemos definir o conceito de indústria? E a gente pode definir o conceito de indústria como um conjunto de atividades econômicas que tem por fim a manipulação e exploração de matérias-primas e fontes energéticas, bem como a transformação de produtos semi-acabados em bens de produção ou de consumo. E nós vamos falar então um pouco agora sobre a segunda revolução industrial. Bom, primeiro, as novas descobertas na indústria elas foram decisivas, porque aqui já na segunda revolução industrial a gente vai ter a troca do uso do vapor, que era a fonte de energia que se utilizava na primeira revolução industrial, por outras fontes de energia. A descoberta, em 1856, de um processo de fabricação do aço vai ser extremamente importante, porque com essa descoberta, o aço, que é mais fácil de ser trabalhado e mais resistente que o ferro, vai se tornar mais barato. Tornando-se mais barato, nós vamos ver que as fábricas em grande escala vão começar a utilizar mais essa matéria-prima. Bom, por isso passou a ser amplamente usado na indústria de armas, de construção civil e na fabricação de máquinas que vão acelerar mais ainda o processo de industrialização. A invenção do dínamo, isso em 1870, vai ser também um fator muito importante para essa segunda revolução industrial. Isso porque ele era um gerador de eletricidade que permite a transmissão de corrente elétrica a longas distâncias, a partir de usinas elétricas. A invenção da lâmpada elétrica no ano de 1879 por Thomas Alva Edison, mais conhecido como Thomas Edison, vai ser uma fonte decisiva para o uso residencial da eletricidade, mas mais ainda, a gente vai ver que a eletricidade chegando aos lares, nós vamos ver que esse processo de industrialização, ele vai aproximar a possibilidade dessas residências comprarem também produtos que vão ser confeccionados e utilizados com fonte elétrica e levar às suas residências. Aqui a gente tem uma imagem que mostra um dínamo, né? Bom, a invenção e o aperfeiçoamento do motor de combustão interna vai ser uma outra coisa extremamente importante para essa segunda revolução industrial. Por quê? Isso tudo também vai acontecer na década de 1870. Vai ser importante porque vai permitir o aproveitamento do petróleo e dos seus derivados, no caso a gasolina e o diesel, como fonte de energia. E é disso que nós chegamos em um dos processos mais importantes de industrialização dentro da segunda revolução industrial, que vai ser a indústria automobilística. Aqui a gente tem uma imagem de Henry e seu filho, né, Edsel Ford, Henry Ford, que vai ser, então, o grande nome da indústria automobilística Ford, em um raro modelo Ford F, em 1910. E a gente vai ter um outro passo extremamente importante dentro da segunda revolução industrial, que vai ser a questão das comunicações. Então a gente vai ver a questão da energia elétrica, a gente vai ver a questão do motor a combustão, a indústria automobilística, mas a gente também vai ter a questão das comunicações, porque vão ocorrer duas descobertas decisivas. A invenção do telégrafo, que hoje está um pouco mais distante da nossa vida, porque nós temos várias redes sociais onde a gente se comunica, automaticamente, mas em um tempo passado as pessoas se comunicavam para chegar um momento, de uma mensagem rápida, as pessoas utilizavam o telégrafo. Foi criado por Samuel Morse em 1836.
E a gente vai ver também que dentro dessa segunda revolução industrial a gente vai ter a invenção do telefone, né? Que foi em 1876 pelo italiano Antonio Santi Giuseppe Melzi. Muitas pessoas não colocam esse crédito a ele, mas ele foi o primeiro, né? O primeiro inventor, então, do telefone. Aqui a gente tem uma fotografia de Giuseppe. A segunda fase da Revolução Industrial vai estar presente também nos transportes, porque vai se assistir o aumento progressivo das ferrovias. Por que das ferrovias? Era necessário fazer o transporte das matérias-primas. Então, para você poder produzir algo em uma indústria, você precisa da matéria-prima. Muitas vezes, na maioria das vezes, as matérias-primas elas vêm da natureza, mas elas precisam sair de um determinado local para chegar na indústria e serem transformadas, né? A gente vai ver que também vai se usar ainda a locomotiva e o barco, né, a vapor, que ainda era uma consequência da primeira revolução industrial, né? E isso tudo no transporte de pessoas e de mercadorias. Ao mesmo tempo, vai ocorrer, como nós já vimos, o aproveitamento do petróleo e dos seus derivados, como uma fonte de energia, e isso tudo vai ser utilizado para movimentar as engrenagens dos automóveis, que passam a existir ainda em um número bem menor, mas que aos poucos vão acabar tomando conta da vida, da sociedade. Num primeiro momento das cidades, né, das regiões mais urbanizadas, mas depois como um todo de todos os locais do mundo. Bom, quais são as consequências da segunda revolução industrial? Todo esse avanço tecnológico que vai acontecer, principalmente ali no século XIX, foi a causa e o efeito do desenvolvimento do capitalismo. Ele vai resultar da aplicação de capital em pesquisa científica e, ao mesmo tempo, vai provocar um acúmulo de capital, né, de dinheiro em países da Europa, nos Estados Unidos e no Japão. Esse capitalismo que vai acabar fundando e vai organizando, né, um fundo capital dentro dessas nações vai ser extremamente importante para que essas nações recebam um grande destaque dentro do processo de industrialização, que vão acabar gerando a necessidade de busca por mais locais onde vai se buscar mais matéria-prima, e isso tudo vai desencadear uma nova fase, um novo acontecimento de processo de colonização, principalmente na África e na Ásia. Chegamos na nossa atividade. Gente, copiem, respondam no caderno e a gente já volta para ver se está tudo correto.
E aí, pessoal, vamos dar uma olhada nessa pergunta? Olha só, aqui diz o seguinte: a segunda revolução industrial possui várias características que a diferenciam da a primeira revolução industrial. Cite uma característica que diferencie a primeira revolução da segunda revolução industrial. E a gente pode ter aqui, por exemplo, a invenção do telégrafo por Samuel Morse em 1836 e do telefone em 1876 por Giuseppe Melzi. Isso vai ser bastante diferente porque na primeira revolução industrial, principalmente utilizava-se, né, o uso do mecanismo a vapor para movimentar as engrenagens das máquinas. E nós temos aqui a nossa outra atividade, copiar no caderno, responda, leiam com atenção, respondam com atenção e a gente já volta daqui a alguns minutos para ver se está tudo certo. Então, pessoal, a pergunta era a seguinte: de que maneira o sistema capitalista impulsionou a segunda revolução industrial? E o sistema capitalista ele impulsionou na segunda revolução industrial a aplicação de capital em pesquisa científica, o que vai ser importante para construir novas fábricas, e ao mesmo tempo um enorme acúmulo de capitais em países da Europa, nos Estados Unidos e no Japão. Bom, o que nós vimos nessa aula? Nós vimos que com o processo de aceleração do capitalismo, a prática capitalista, isso já vindo lá desde a primeira Revolução Industrial, ela vai acabar culminando em um novo processo de novas tecnologias, novos usos, né, da produção industrial, que vai ser o que nós chamamos de segunda Revolução Industrial. Dentro dessa segunda Revolução Industrial, os meios de transporte, comunicação, novos usos de energia vão ser utilizados e vão acelerar um processo maior ainda de enriquecimento de nações da Europa, dos Estados Unidos e do Japão. Até a próxima, pessoal!